Olá pessoal, aqui é o professor Alisson. Hoje vamos juntos resolver um exercício sobre o tema isótopos, isóbaros e isótonos. Um exercício clássico, presentes em provas de vestibulares e várias provas também preparatórias para os exames. Então você aprendendo e entendendo a resolução desse exercício, certamente você não vai ter muito problema em resolver os demais exercícios que abordam o mesmo assunto. Nós temos aqui uma tabela. E nessa tabela, nós temos as informações, nós temos 5 informações para cada átomo. Os átomos são representados por letras maiúsculas, tá? Então nós temos aqui na tabela o átomo A, D, E, G e J. Para cada átomo desse, nós temos algumas informações que estão presentes na tabela, outras estão faltando. Quais as informações que estão presentes? Vamos lá. Para o átomo A, nós temos o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons, mas não temos o número atômico e nem o número de massa. Então, da mesma forma, para os demais átomos, algumas informações estão presentes na tabela, outras não estão presentes. Qual é o par de átomos isótopos e qual é o par de átomos isóbaros? Então, perceba, para que eu venha a responder essa pergunta, eu preciso do maior número de informações possíveis para cada átomo presente nessa tabela. Para o átomo A, D, E, G e J. Então, para isso, eu vou recorrer a uma expressão já conhecida. Que expressão que é essa? Número de massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Eu consigo descobrir o número de massa, somando o número atômico mais o número de nêutrons. Neste caso, eu preciso saber qual é o número atômico e qual é o número de nêutrons. Aí eu descubro o número de massa. Mas veja bem, por definição, nós aprendemos que o número atômico é a quantidade de prótons presentes no núcleo de um átomo. Sendo assim, se eu tiver o meu número de prótons, eu também sei automaticamente o meu número atômico. Então eu posso já fazer isso para o átomo A. Ó, o átomo A tem número de prótons 83, então eu terei número atômico 83. O meu átomo D, eu tenho número de prótons 55, então eu já descubro o número atômico de D também. O átomo G, o meu número de prótons é 56, não tenho o meu número atômico, mas já consigo descobrir o número atômico pelo número de prótons, que é o mesmo. Pela expressão, nós acabamos de verificar que, se eu tiver o número atômico e o número de nêutrons, eu descubro o número de massa. O número de massa de A não é dado na tabela. Porém, eu tenho o número atômico e tenho o número de nêutrons. Então eu posso substituir aqui nessa expressão. Vamos lá. Então o número de massa é igual ao número atômico de A, que é 83, mais o número de nêutrons, que é 126. Então isso aqui vai me resultar em 209. Então eu descubro aqui o meu número de massa. Vamos já completar a informação aqui então, já para facilitar na nossa visualização. Então nós temos aqui número de massa, então, vamos lá então. O número atômico de A é 83 e o número de massa de A é 209. O átomo D tem o número atômico e tem o número de nêutrons? Não. O átomo E tem o número atômico e tem o número de nêutrons? Sim. Então eu posso usar essa expressão para descobrir o número de massa que também está sendo solicitado. Então vamos lá. Então eu estou me referindo agora ao átomo E. Então, número atômico de E, 16, mais número de nêutrons de E, também 16. Então o meu número de massa de E vai ser 32. Então vamos colocar aqui 32 e o número atômico 16. Prosseguindo, o átomo G, eu tenho o número atômico, mas não tenho o número de nêutrons. O J tem o número atômico e tem o número de nêutrons. Então, bora lá descobrir o número de massa de J, que está faltando na tabela. Então, vamos lá. Para o átomo J, eu tenho o número atômico, que é 55, mais o número de nêutrons, que é 82, que vai me resultar em 137. Certo? Número atômico aqui embaixo, né? E número de massa, acabamos de descobrir, 137. Ok?
Bom, ainda dá para descobrirmos aí, pelo que temos até agora, o número atômico de D, que é 55. Tá? O D também a tabela já nos fornecia, não foi nem necessário calcular, a informação do número de massa, que é 133. Lembrando que o G aqui tem número atômico 56, vamos colocar aqui 56, e o número de massa 137. Então vamos lá para o par de isótopos. O que são isótopos? São átomos que possuem números de massas diferentes, porém números atômicos iguais. Então, se você observar aqui, ó, o átomo D e J tem números atômicos iguais, porém números de massas diferentes, ó, 133, 137. Então, o par de átomos isótopos se referem ao átomo D e J. E o par de átomos isóbaros refere-se aos átomos. Vamos lá. Os isóbaros são os átomos que possuem massas iguais, porém números atômicos diferentes. Então, massas iguais nós temos aqui, ó, 137 e 137, ou seja, G e J. E os números atômicos são diferentes, 56 e 55. Então, os átomos isóbaros referem-se aos átomos G e J. Ok? Nunca esquecendo que os números de massas são colocados acima do símbolo e os números atômicos abaixo do símbolo.